Que a graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família, é o que de coração te desejo. Vamos para mais um bate-papo e nunca é demais dizer da alegria que sinto em poder estar produzindo esse trabalho para você. Espero que esteja abençoando você, abençoando a sua família e os seus amigos também. É de coração. Pois bem, hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Sardes. Vamos começar a falar sobre essa quinta igreja. No total de 7, essa é a quinta carta que vamos estar analisando agora. Algumas coisas já não preciso mais falar, porque já conversamos sobre os outros vídeos e você já sabe, já entende a linguagem, essa linguagem inicial. Então não vou precisar mais falar sobre a apresentação, essas coisas todas, né? Então hoje nós vamos muito direto ao ponto. Há uma tendência do nosso vídeo ficar um pouco menor, mas não há nenhum problema não. O importante é o conteúdo manter-se de qualidade. O texto que vamos usar, os versículos 1 e 2 de Apocalipse capítulo 3, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Pois bem, antes mesmo de entrarmos no versículo, para a gente fazer nosso comentário, devemos falar um pouco sobre, apresentar um pouco a igreja de Sardes. A cidade de Sardes, você está vendo aí no mapa de localização, aí, ela era a capital da Lídia. Por um período ela foi capital da Lídia. Ficava ali perto de Esmirna, Éfeso, igrejas que nós já estudamos, cidade que nós já estudamos. Pois bem, essa é a posição geográfica dela. Ela tinha uma característica peculiar muito importante naquela época, a sua geografia. Ela ficava localizada na parte superior, em penhasco. Tinha uma parte embaixo, mas a maioria da cidade é na parte de cima, nesse penhasco. Isso era muito importante naquela época e talvez tenha sido essa característica marcante que a fez capital da Lídia, a sua posição geográfica, porque para invadir ali, os inimigos invadirem ali, tinha muitas dificuldades. Então eles achavam que a cidade era até intransponível, né? Inexpugnável. Eles pensavam assim, os moradores eram até meio vaidosos em relação a isso. Era uma cidade rica, muito rica também essa cidade, na produção de ouro e prata. Então não era qualquer cidadezinha não, a cidade de Sardes. Interessante, os seus soldados, né, eles ficavam até tranquilos por achar que ninguém ia querer arriscar invadir. Porque naquela época a luta era corpo a corpo, era só se armar em cima e ficar jogando o seu armamento para quem vem subindo. Era muito difícil. Não quer dizer que não tenha acontecido. E aconteceu em duas situações, né? Em duas situações que eu posso me lembrar aqui agora. E uma delas o pessoal ficou cercando eles por 14 dias. Aí apostando na falta de mantimento, na dificuldade de se manter. Então eles ficaram ali 14 dias até conseguir invadirem a cidade e então conquistá-la. Então a geografia de Sardes ajudava, era uma proteção natural. Você vê, o Brasil já teve outras capitais, mas por que foi ser Brasília? Porque não podia uma capital naquela época ser perto da praia, porque ficava fácil a invasão, os combates para os inimigos chegarem. Então Brasília, veja onde é que ela fica ali localizada. Então geograficamente se considerava muito. Hoje já não vale mais tanto isso, porque as guerras agora é tudo por teleguiados, mísseis teleguiados. Então hoje não faz diferença a posição da cidade, né, da capital. Então Sardes tinha essa característica. Era uma cidade, como disse você, rica, próspera. Uma cidade também que tinha uma cultura avançada para aquela época. Tinha um ginásio significativo, muito bonito o ginásio de Sardes, né? Imponente, está aí a foto, a imagem para você. Hoje nós temos lá as ruínas, é outra cidade também que hoje fica na Turquia. As ruínas de Sardes ficam lá na Turquia. Temos os templos ali, também era uma cidade, era estabelecida também na idolatria. Na cidade havia um templo para a deusa Cibele, a mãe dos deuses, na cultura deles.
Culto desses deuses gregos era muito comum naquela época. Essa, no caso aí mesmo, era um culto degradante, terminava sempre com festa, muita orgia selvagem, após 3 dias de luta. No meio dessa cidade tinha uma pequena igreja cristã que manteve a sua existência ali pelo menos até o século XV. A cidade também tinha uma forte presença judaica. Aqui eu estou mostrando para você a foto de uma sinagoga. Então a presença de judeus, dado a muitos judeus, ali eles tinham uma sinagoga e eles eram hostis aos seus habitantes cristãos, os judeus naquela época ali na cidade de Sardes. Você está vendo aí também a imagem das ruínas e alguns turistas fazendo essa visita lá, que são cidades que hoje, o que tem é só mesmo para turista ir ver e conhecer um pouco da história da Bíblia. A história da cidade de Sardes se mistura também com a da igreja, ou vice-versa. A história da igreja tem muito a ver com a história da cidade. Sardes, como eu já disse a você, ali por volta do século 7 a.C., viveu tempos áureos, né? O seu rei Creso foi o seu último rei, era uma das cidades mais magníficas daquela época. Seus habitantes orgulhosos, arrogantes, autoconfiantes, como falei para vocês também. Mas a cidade orgulhosa um dia caiu para o rei Ciro, 529 a.C. Ele cercou a cidade por 14 dias. Enquanto os soldados estavam dormindo, eles penetraram por um buraco que eles fizeram na muralha, entraram e tomaram a cidade. E aí vai. Aí é um pouco essa história. Você vê essa questão de Jesus falar, seja vigilante, tem muito a ver com a história, por isso nós estamos dizendo. E essa arrogância também, esse orgulho, por isso que a história da igreja se confunde com a história da cidade e vice-versa. Ela foi reconstruída por Alexandre o Grande, depois quando ele vai dedicar então essa cidade a Cibele, a deusa Cibele. Atribuía-se a essa deusa a capacidade de restaurar mortos. Veja, então quando você vai ver o texto que nós lemos a respeito da fala de Jesus, também se parece um pouco com a questão, com a história da cidade. Mas a igreja de Jesus estava ali morrendo. Entende isso? Bom, como eu disse, eu não preciso mais falar, tem lá aquele que tem os 7 espíritos, você sabe que 7 é ligado à perfeição, deve ser uma referência à perfeição de Deus, que tem o controle de tudo, sabe de tudo, vê tudo. Então não precisa estar falando mais sobre isso. As 7 estrelas, você sabe também que é uma referência aos líderes da igreja, aos seus bispos, pastores, que estavam liderando na igreja na época. E eu conheço as tuas obras também, novamente, aquele que está no meio dos candeeiros, que é Jesus Cristo, e conhece perfeitamente a igreja no seu íntimo, no seu interior, no seu coração. Pois não? Então, vamos para a crítica que Jesus fez a ele. Foi o que Jesus disse: tens nomes de que vives, mas está morto. Esta frase ilustra perfeitamente a diferença entre reputação e caráter. Tens nome de que vives, mas está morto. Isso você pode ir certinho, é uma referência a isso. Reputação e caráter são coisas diferentes. Uma coisa é o que as pessoas pensam que você é. Uma coisa era o que as pessoas achavam e pensavam da igreja. Outras coisas era o que a igreja era, na verdade. Então, eles tinham o nome de quem estava vivo. Mas Jesus disse, só tem o nome, você só tem a fama, só tem a reputação, mas está morta. Então, quando eu digo a você que reputação, como diz Denis Alain, reputação é uma coisa, caráter é outra. A igreja de Sardes tinha uma reputação de que estava viva. As pessoas achavam que ela estava viva, parecia estar viva, mas na verdade, no diagnóstico de Jesus, estava morta. Isso é uma coisa, uma denúncia muito grave, perigosa, uma situação muito perigosa. Nós, o que conhecemos do outro, é sempre superficial. Sempre. Nós não conhecemos o outro, a pessoa que está ao nosso lado, no seu interior. Nós conhecemos o que as pessoas permitem que nós conheçamos.
Então, às vezes há pessoas que têm reputação que não corresponde ao que ela é na realidade. Na realidade. Então, era essa situação da igreja de Sardes. Parecia estar vivo, achavam que estavam viva, que a igreja estivesse viva, mas havia uma situação de óbito dentro da igreja. Jesus faz essa denúncia. E nós devemos atinar para isso, porque justamente nós, seres humanos, somos muito preocupados com a aparência. Nós estamos sempre preocupados com o que as pessoas acham da gente, estamos sempre preocupados de fazer o que estamos fazendo e o que é que as pessoas estão achando. Mas devemos considerar o seguinte, que o nosso Deus que julga todos, que vai julgar a todos, a quem nós vamos prestar conta, Ele já não está preocupado com a nossa aparência, Ele está olhando para o nosso interior, Ele vê a verdade que está dentro de nós. Então nós podemos representar para os outros, mas para Deus não. É bem próprio nós lembrarmos agora a exortação que o Senhor deu a Samuel quando foi eleger o segundo rei para Israel, que ele tinha rejeitado Saul. Aí o que foi que ele disse a Samuel, ao profeta Samuel? Olha, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, diz o Senhor. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, o Senhor orienta Samuel, não se preocupe, não vá pela aparência. Lembre-se sempre, vou repetir mais uma vez, uma coisa é reputação, outra coisa é caráter. Nem sempre o caráter recomenda ou está coerente com o que as pessoas pensam de você, de mim, da igreja, da organização. Acontecia isso com Sardes. Jesus disse, não, você parece estar viva, vocês acham que estão vivos, mas estão mortos. Isso é uma coisa a considerarmos, trazendo para a nossa vida. Perceba que a igreja de Sardes teve a reputação de ser ativa, mas Jesus não via assim. Jesus não via assim. Ele não falou de perseguição de Roma contra eles. Ele não falou do conflito com os judeus. Ele não falou sobre isso. Ele não citou nenhum caso de falso ensino, falsos mestres dentro da igreja. Ele não falou. Ele falou que o problema da igreja era ter uma vida de aparência, de parecer ser uma igreja viva, de parecer ser uma igreja ativa, mas que na verdade era uma igreja morta, uma igreja tomada pela apatia. A boa fama que ela gozava, a boa reputação que ela gozava para os de fora e até para os de dentro, não ocultava a natureza dessa congregação aos olhos de Deus. Não ocultava. Então, enganava as pessoas, a sociedade, mais a Deus, sem chance. Então, as verdades que podemos considerar. O elogio dos homens não significa nada diante da aprovação de Deus. Não significa nada. Esse é um grande problema. Quando nos concentramos, nos preocupamos no que os outros estão dizendo. Quando nos preocupamos em querer agradar o outro, esquecemos do que Deus está pensando de nós. Então, não importa que os homens estejam aplaudindo a igreja nesses dias, não importa que os homens estejam falando bem de nós. O elogio dos homens não significa, o aplauso dos homens não significa que Deus está aprovando a nossa vida, a nossa conduta. Lembre-se, uma coisa é reputação, o que as pessoas pensam da gente. Outra coisa é caráter, é o que Deus tem contemplado todos os dias de nossas vidas, da nossa igreja. Então, você quer saber o segredo para o insucesso? É se você ficar preocupado em querer agradar aos outros, você se preocupar no que os outros vão dizer. Isso é o segredo do insucesso. Eu não sei o do sucesso, mas o insucesso eu sei. É quando a gente começa a querer se preocupar em agradar aos outros, em não ser desagradável, em gozar de uma boa imagem. Paulo diz aos crentes da Galácia, imagino que o que eu estou falando para vocês não estão gostando. Imagino isso. Né? Mas eu não posso me preocupar com o que vocês estão achando. Eu não posso me preocupar em agradá-los. Né? Eu não posso fazer isso. Eu não posso ter essa preocupação, diz o apóstolo Paulo, Gálatas 1:10. Porque eu persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
Então, é importante nós considerarmos isso. Então, às vezes nós deixamos de corrigir um irmão, de dar a palavra ao irmão para não aborrecê-lo. Nós queremos estar sempre com a nossa imagem irretocável, que as pessoas pensem coisas boas em relação a nós. Então, isso é o segredo do insucesso da nossa caminhada cristã. Nós não temos que viver por reputação, nós temos que procurar ter um caráter ilibado, independente do que as pessoas, a nossa sociedade, pensa de nós. O importante é o que Deus está pensando de cada um de nós. Outra coisa também, quando o Senhor Jesus diz que ele está morto, considere isso. Mortos não louvam ao Senhor. Mortos não louvam ao Senhor. Não há nada que se esperar de alguém que entrou em óbito. Você pode fazer o que você quiser, falar o que você quiser ao corpo ali, já não adianta mais nada. Não há mais nada que se possa fazer que vai fazer diferença para aquela pessoa que já entrou em óbito. Por isso, é prudente quando nos dizem, olha, se você tiver de fazer alguma coisa por mim, faça enquanto eu estou vivo. E é verdade. Se você tiver de dizer que ama alguém, diga agora. Diga aos seus pais agora que você o ama, diga ao seu cônjuge que você ama, diga aos seus filhos que você ama, enquanto está na companhia deles. Porque depois que descer a região do silêncio, nada mais adianta, nada mais pode ser feito. Então não se pode esperar nada de um cadáver, a não ser que ele entre no estado de decomposição e começa a exalar um odor desagradável. É o que se pode esperar dos mortos. Mortos não louvam ao Senhor, não pode fazer mais nada, participação nenhuma, uma vez que já não tem mais vida. Às vezes nos desesperamos na igreja, querendo que o outro produza. Se ele está morto, está entre os mortos, impossível, morto não produz. Então não adianta você querer dar motivação, você querer ali ficar fustigando. Se está morto espiritualmente, não espere nada. Os mortos não louvam ao Senhor, não pode mais fazer nada pelo Senhor. Salmo 115 diz isso assim. O verso 17, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então não pode se esperar mais nada dos que estão mortos dentro da igreja. Não pode se esperar que ele adore, que ele louve, que ele evangelize, que ele ganhe algo. Morto, meu filho, não há mais o que se esperar por eles. Não há nada que eles possam fazer, até pelo seu estado. Então concluímos, frequentemente nós julgamos as pessoas pela aparência, observamos o comportamento e tentamos entender os motivos. Jesus julga o coração, ele vê o que está por dentro, ele vê a essência de cada um de nós, ele vê o caráter verdadeiro, ele vê a verdade do íntimo. É isso que Jesus vê. Quando ele enviou a carta à igreja de Sardes, ele contrariou a impressão popular, não considerou o que as pessoas em torno da igreja pensavam. Ele dá logo o diagnóstico: olha, tem só o nome, aí só tem o nome de que está vivo, mas a morte já tem se apoderado de vocês. Apesar de ter uma reputação forte a igreja, de ativa, ela viu as suas falhas, ele viu suas falhas, as falhas dentro da congregação. Ele viu tudo isso, viu as pessoas mortas, viu a igreja quase morta. Pois bem, mas não estava tudo perdido, né? Não estava tudo perdido, por uma simples razão. Encontramos em Jesus mesmo a resposta para isso. Ele diz assim, disse Jesus em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a palavra de esperança que deixamos para você que hoje simplesmente ocupa um banco de uma igreja, simplesmente participa das suas reuniões, mas que está num estado de óbito, está morto espiritualmente. É a pior morte. Então, digo a você, Jesus é a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto. Então, esse quadro pode mudar. Essa situação pode mudar. A vida pode renascer. A esperança, mas essa esperança tem nome, é Jesus Cristo. É você voltar-se para o Senhor Jesus e pedir que Ele recupere, que Ele ressuscite, traga você de volta, para que você possa realmente agora verdadeiramente louvar ao Senhor, verdadeiramente ser produtivo no reino, porque quem tem vida produz, quem tem vida está em movimento, e a igreja precisa de pessoas com vida. A igreja é composta de pessoas vivas, não de pessoas mortas. Então, se você vive num momento espiritualmente difícil, abatido, reconsidere a sua situação. Seja vigilante. Ele até diz, seja vigilante, para que eu não venha como ladrão e você seja surpreendido nesse dia. Pois bem,
Espero que essa mensagem de Sardes possa encontrar lugar no seu coração, possa despertar você que está no estado de letargia, de passividade, você que está na igreja desmotivado, sem brilho, sem alegria. Faça o seu exame, veja o que seria a igreja se dependesse de você. Se essa igreja não sente a sua falta, se você se ausentar, você não faz diferença nenhuma, talvez porque a sua condição não está muito favorável. Então reconsidera a tua caminhada, reconsidera a tua relação com Deus, vê como está a tua vida espiritual e pede ao Senhor que Ele restaure tuas forças, os nervos, a pele, os ossos. Ele pode fazer de um vale de ossos, Ele pode gerar vidas outra vez, tá bom? Então que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. E se esse vídeo foi bênção para você, não tenha dificuldade nenhuma de fazer os compartilhamentos que sempre te peço. Se você ainda não é inscrito no canal, também você pode nos abençoar fazendo a sua inscrição. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.